Olá, sou Johnny Quintino. O governo, mais uma vez, adota várias medidas que está causando um verdadeiro prejuízo, seja para o trabalhador, com a mudança das regras na aposentadoria, o que tem se falado que a maioria das pessoas não vão se aposentar, e também modificando uma série de regras que acaba por dificultar, por reduzir o assistencialismo que o governo tem ofertado ao longo desses anos para a sociedade brasileira. Mas que maravilha que isso está acontecendo, porque abre agora uma oportunidade para o brasileiro poder enriquecer. Nós somos um povo extremamente audacioso, extremamente empreendedor e que muitas vezes fica limitado, muitas vezes fica desestimulado por conta das próprias decisões que o governo implementa, que muitas vezes nos coloca na zona de conforto. É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Você pode enriquecer com todas essas mudanças que muitas pessoas estão vendo como negativo, mas que eu enxergo algo muito positivo para o crescimento financeiro pessoal e familiar do cidadão brasileiro. Fique comigo até o final. A cada ano que passa, nós envelhecemos. A cada ano que passa, as minhas necessidades se modificam. Agora vamos fazer uma projeção de futuro. Quando você chegar na idade em que as suas forças não mais te permitir laborar, o que você ganhou, ou o que você vai ganhar com uma aposentadoria, vai manter o seu padrão? Eu tenho certeza que não. Por quê? Porque você não vai ganhar lá o que você ganha hoje. Se o que você ganha hoje não é suficiente para te dar uma qualidade que você deseja, não vai acontecer quando você estiver próximo à aposentadoria. Agora, o que eu faço então? O que nós podemos fazer então para que esse cenário não se reproduza real quando você tiver no momento em o desejo ou a necessidade de paralisar as atividades laborativas? O que você pode fazer hoje? Empreenda. Se nós olharmos o ambiente empresarial internacional dos países desenvolvidos, nós vamos observar algo muito interessante. Essas pessoas, os empresários lá, a pessoa física, ela não cresce com a ideia, não, eu vou ter um emprego com uma carteira assinada para eu ter um fundo de garantia, porque isso é ilusório. Se você tivesse hoje a oportunidade de ter o fundo de garantia na sua mão, o dinheiro do FGTS na sua mão sempre, e você aplicasse, no final de uma vida você teria talvez 3, 4 vezes mais do que você vai ter se deixar o dinheiro guardado no fundo de garantia. Então o que mostra que quando eu penso que ter uma carteira assinada é sinônimo de segurança, eu estou me enganando. Alguém contou isso pra gente em algum momento e nós acreditamos. Não é real. Agora, quando você envereda pelo ambiente empresarial, quando você busca empreender, o céu verdadeiramente é o limite. Talvez os pessimistas vão dizer assim, Johnny, mas nós estamos em uma época de crise no Brasil. Muitas empresas estão fechando seus negócios, né? Fecharam as portas. E aí você, empresário, que talvez tenha pensado isso, eu vou fazer uma pergunta para você. Será que a crise que nós estamos passando no Brasil está sendo ruim para todo mundo? Todas as empresas estão fechando as portas, ninguém está ganhando dinheiro, ninguém está prosperando nesse momento? Se você olhar para o lado, você vai ver muitas empresas prosperando. A crise ela tem dois lados. Ela tem um lado ruim, mas esse lado ruim ele vem para as pessoas que não se prepararam, mas ela também tem um lado excelente. Para as pessoas que trabalharam com a previsibilidade de que em algum momento em nossas vidas nós vamos ter crises. Aquelas pessoas que ficaram um pouco mais atentas às regras do governo, o que o governo estava fazendo, como a estrutura política e jurídica do Brasil estava sendo condicionada, e elas se prepararam para esse momento. O dinheiro, ele não some. O dinheiro não é queimado na época de crise. Eu não vi ninguém fazendo fogueira para queimar o dinheiro a despeito da crise. Então aonde está esse dinheiro? Na verdade, esse dinheiro, ele saiu das mãos das pessoas que não se prepararam e foi para a mão das pessoas que se prepararam. Então, quer mudar a sua história de vida? Não quer ter os problemas de que milhões de aposentados estão tendo hoje, ter que voltar para o mercado de trabalho numa condição, muitas vezes, de subemprego, porque vivemos num país que não privilegia a melhor idade,
O Brasil ele não valoriza a experiência, então essas pessoas estão voltando para o ambiente de trabalho em subempregos e muitas vezes sem condições de trabalhar, muitas vezes com dificuldade para implementar a sua atividade, mas precisam voltar. Por quê? Porque o que eles recebem de aposentadoria mal dá para se alimentar, que fará suprir as outras necessidades básicas. E aí eu não estou nem falando de necessidades de luxo, de vaidades, de lazeres. Necessidades básicas, necessidades vitais. Você tem o poder na mão para mudar a tua história de vida. Você tem condições de fazer uma trajetória financeira diferente do que muitos fizeram até hoje. O ambiente empresarial, ele está cheio de oportunidades. E aí, mais uma vez, aqueles pessimistas vão dizer, ah, Johnny, mas volta a falar, muitas empresas estão fechando. Então eu quero dar um dado estatístico para vocês bem interessante. Em 2015, quando nós entramos verdadeiramente naquele pico da crise, onde o sistema jurídico entrou em colapso, o sistema político entrou em guerra, e eu não vou entrar aqui, não vou mexer em questões políticas, ideológicas, eu quero constatar fatos, porque são os fatos que mostram a realidade. O que é conversado a nível político e jurídico, muitas vezes ele está impregnado de interesses próprios, cada um defendendo a sua tese, cada um levantando a sua bandeira. Mas em 2015, na época da pior, se diz, da crise, né, que os meios de comunicações ventilaram aí uma crise braba, 98 bilhões de reais foram injetados no Brasil, oriundo de países, de empresários estrangeiros. E aí eu me pergunto, eles são loucos? Jogar dinheiro no Brasil no momento de crise? E que dinheiro foi jogado aqui dentro? Foram empresários que compraram empresas, que entraram com sociedade empresariais, que montaram negócios novos. E não foram só negócios megas estruturas, não. Foram negócios pequenos, escolas, sistema de cursos, saúde, beleza, enfim, em todos os segmentos que nós estamos acostumados a ver no Brasil, sejam segmentos mega estruturas ou sejam segmentos pequenos. Mas o fato é que se injetou no Brasil 98 bilhões de reais para, literalmente, montar negócio, montar estruturas de negócio. E aí, volto a falar, eles são loucos? Jogaram dinheiro fora no Brasil? Ou será que eles enxergam um Brasil que nós brasileiros não conseguimos enxergar? Com toda certeza, eles enxergam um Brasil que o brasileiro não consegue enxergar. E sabe por que a gente não consegue enxergar? Porque nós não fomos alfabetizados financeiramente. Nós muitas vezes compramos a ideia daquilo que nos passa, do que a mídia nos passa. O Brasil está em crise, a população agora vai empobrecer. Nós somos um país em franco crescimento. A população brasileira quer continuar consumindo, ela está consumindo a despeito da crise que nós estamos vivendo. Faz uma retrospectiva, faz um passeio pelos shoppings, pelos restaurantes, pelas churrascarias, e você vai ver que as pessoas continuam consumindo. E nós estamos em crise, não é? Não é o que dizem? Não estamos em crise? Agora, quem está em crise? Será que é todo brasileiro? Não. E que tipo de brasileiro você quer fazer parte? Daqueles que a crise pega e machuca, ou você quer fazer parte daqueles brasileiros que aproveitam as oportunidades da crise para alavancar? Se você quer alavancar, o melhor caminho para você alcançar, o caminho mais curto, porém não menos fácil, um caminho árduo, que vai trabalhar, você vai ter que trabalhar, você tem que sair da zona de conforto, mas é um caminho que vai te permitir não se preocupar quando a regra do governo muda para a aposentadoria. É um caminho que vai te permitir não se preocupar se o governo está mexendo de forma em que está sacudindo algumas classes sociais. Você não vai se preocupar, porque você tem uma estrutura de trabalho, você está criando uma metodologia e você está aplicando na sua vida. Então, desperte para o empreendedorismo. Desperte para essa oportunidade que o mundo inteiro tanto já faz. O mundo inteiro empreende. As pessoas, hoje, lá fora, elas crescem com a ideia de empreender. E não mais com a ideia de ter simplesmente um modelo de trabalho que era feito na época dos meus avós, dos meus bisavós. Esse modelo está acabando, não está existindo mais espaço para aquele emprego formal, mas tem muito espaço
para o empreendedorismo? A escolha é sua. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido para você as coisas que foram faladas. Se você gostou, curta o vídeo, deixe um comentário. Se você tiver dúvida de como é possível fazer para empreender em meio a tanta crise, eu estou disposto a te ajudar. Mande a sua pergunta para mim, tenho imenso prazer em poder responder. O meu muito obrigado por estar comigo até agora e eu espero você no próximo vídeo.